Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Hoje, quem estiver nos assistindo pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar a nossa palestra desta quinta-feira, primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam aqui conosco em mais esta noite, abençoando e iluminando cada um de nós aqui presentes, aos irmãos que estão em seus lares, nos assistindo pela internet, e também recebam as bênçãos de Deus e de Jesus, iniciando a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber nossa amiga Nilza Michelin, que mais fez palestras para a gente até hoje, inclusive online. Muito bem, meus amigos, o que vamos conversar hoje? O Evangelho no Lar. Então eu trago uma breve reflexão sobre a importância desta prática, que é uma das práticas que eu considero mais importantes da nossa vida. Claro que tudo que a doutrina espírita nos ensina é porque é o melhor para todos nós. E o hábito de, em casa, ao menos uma vez por semana, nós dedicarmos 20 minutos, meia hora, para refletirmos sobre o Evangelho, é de fundamental importância. No livro Os Mensageiros, tem o capítulo de Isabel e Isidoro, em que é contado ali por André Luiz que aquele casal e as filhas vieram do nosso lar com propósitos bem definidos, inclusive, principalmente, instalar no seu lar, um modesto lar, um posto avançado do nosso lar. E eles, sustentados espiritualmente pelo Evangelho no lar, que era sagrado ser realizado semanalmente, eles conseguiram, sim, instalar ali, na dimensão espiritual da casa onde eles viviam, um posto avançado do nosso lar. E André Luiz conta que quando desencarnado vinha visitar a sua família, o seu lar, e ele entrava e saía a hora que queria. Na casa de Isabel, não, porque havia uma proteção espiritual muito grande. E então ele conta que quando esteve ali com Aniceto e Vicente a serviço aqui na Terra, chegando até lá para descansar, porque espíritos que não são muito evoluídos também têm um cansaço no seu perispírito, eles perceberam que saiu à porta e até mesmo na janela daquele ambiente espiritual criado ali, espíritos que vieram saudá-los e que as portas foram abertas para que eles pudessem entrar. O que André Luiz, como eu disse a vocês, não encontrou na sua casa aqui na Terra. Qual é a nossa compreensão sobre isto? Que nós, quando temos o hábito, sim, de deixarmos um dia da semana, meus amigos, um dia, mas o importante é que seja um dia assim, toda quarta-feira, por exemplo, às 8 da noite ou às 7 da manhã, a hora que der, para juntar a família
e juntos abrir o Evangelho, lendo em sequência, lê um trecho, conversa ali amorosamente, faz as preces, as vibrações. Na semana seguinte, no mesmo horário, do mesmo dia, prossegue o estudo ali, marcando direitinho no Evangelho. Nós vamos conseguindo manter junto a nós espíritos mais evoluídos que vão nos auxiliar sobre todos os aspectos na história da vida da gente. É um fator de proteção. E no atendimento em que eu fiz, o Espírito disse: nós chegamos naquele lar e não conseguimos entrar. E a intenção deles não era das melhores. E ele disse: nós entramos porque ali está uma barreira de luz. E ele fica sabendo que aquela família tinha por hábito o Evangelho no lar semanalmente. Então eles queriam entrar para causar uma desarmonia naquela família. Mas a prática do Evangelho no lar impediu o acesso deles até aquele grupo familiar, que fica protegido sem dúvida nenhuma, mas não é só dentro do lar, é em qualquer lugar, porque a sua psicosfera está protegida. Por quê? Há uma ligação muito íntima com Jesus e o seu Evangelho. Eu tenho para mim, meus amigos, que de tudo que aprendemos na prática da vida da gente, este momento com Jesus é muito importante, sabe? É fundamental, na verdade, para nós seguirmos os nossos caminhos. Eu quero contar para vocês também, atualmente eu faço o meu estudo, a minha reflexão diária do Evangelho. Como eu acordo muito cedinho, 5 horas da manhã já estou acordada, eu pego o Evangelho, depois que eu tomo um cafezinho, né? E fico ali refletindo. 15, 20 minutos é o bastante. Não é reunião mediúnica. Se alguém disser, porque psicografou, porque o Espírito se comunicou. Então não foi somente uma reflexão do Evangelho no lar. Muitas pessoas ainda fazem isso, mas a proposta é reunir a família para juntos, se possível, nós ficarmos ali refletindo sobre o Evangelho. Mas aí, no outro centro, alguém disse, Nilza, eu faço sozinha. E eu afirmo com muita segurança que ninguém faz o Evangelho sozinho. No momento em que você abre o Evangelho, no instante em que você se lembra que quer fazer aquela reflexão, teu anjo da guarda já está do teu lado. Não tem no mundo quem consiga fazer sozinha. Você pode não ter um encarnado, mas sozinho ninguém está. E quando eu fiz a minha primeira cirurgia de cérebro, em 2002, quando eu programei a cirurgia, eu comecei esta prática já fazia normal, mas aí era todo dia me preparando para aquele momento importante. Na véspera, quando eu coloquei a água, eu coloco um copinho de água, a água entrou em ebulição. Aí eu disse para mim, vou voltar, né? Porque aquela manifestação dos espíritos, eu fiz a seguinte leitura, eles estão ao meu lado. E aí, na casa espírita que eu frequento, o mentor disse que as mãos do médico que fez a cirurgia foram enluvadas pelo plano espiritual. E foi muito interessante, porque a hora que eu entrei no centro cirúrgico, eu ainda não tinha sido anestesiada, eu só vi mulheres, inclusive a médica que me atendia e que preparou tudo para a cirurgia. E eu pensei, quando o Espírito disse isso, bom, está se referindo ao profissional que é médico. Mas, na verdade, um médico entrou depois. Então, olha como é legítima, não é verdade? A orientação
que aquele mentor passou para mim. Isso me fortaleceu e me fortalece todos os dias. Saber que eu posso me proteger e que eu preciso fazer isso a partir do instante em que eu deixo tudo para ficar ali a sós com Jesus. Outra questão que eu quero contar para vocês. Meu filho morou alguns anos na Europa e nós combinamos assim. Aqui eu faço o evangelho, naquela época, às 6 horas da tarde. E ele, naquela ocasião, era 11 horas da noite, porque é uma diferença de fuso horário. Muito bem. Cheguei da minha loucura da vida, era 10 para 6, eu fui para a cozinha lavar umas loucinhas ali, e de repente, mentor avisa, né? Hora do evangelho. Que eu olhei no relógio, meus amigos, eram 6 horas e 2 minutos. Larguei tudo, abri o evangelho, enfim. No dia seguinte, meu filho me mandou uma mensagem. Mãe, eu atrasei para o evangelho. Comecei às 11 horas e 2 minutos. Conta para mim. Sabe, eu falei, nossa, meu mentor saiu daqui, foi lá falar com ele para avisar que estava... Gente, 2 minutos. Se fosse 5 minutos depois, que não, foi exatamente na mesma hora. Isto tudo me faz ter a certeza do valor dessa prática na nossa vida. Muito bem, então vamos ver o que a Nilza trouxe para a gente. Evangelho no Lar é o nosso tema hoje. Depois nós vamos ver uma mensagem belíssima de Joana, que fala sobre Jesus contigo. Muito bem. O que é que nós entendemos de valor no Evangelho no Lar? Na prática da vida de cada um de nós. É uma luz diferente? Sem dúvida que é. Muito bem, então, mostra a importância, a necessidade e os benefícios que o Evangelho no Lar proporciona à família inteira. É sim, todos ficam protegidos, os vizinhos também, sempre, não é? Quando nós temos esse hábito. Com o estudo do Evangelho de Jesus, a criatura humana, que somos nós naturalmente, aprende a compreender o outro naturalmente e a conviver na família humana. E nós precisamos sim a ter mais serenidade na nossa convivência, a ter mais compaixão um do outro o tempo todo, na nossa casa, na nossa família e, claro, fora dela também. Conscientes de que somos espíritos devedores perante as leis divinas, procurar conduzir dentro de atitudes exemplares, amando, perdoando, suportando e compreendendo os reveses da vida. Quando nós conseguimos construir em nós essas emoções, esses sentimentos, esses valores morais, nós passamos a viver mais serenamente, que é o ideal. Amar a si mesmo, como nos recomenda Jesus, é fundamental. Porque como nós aprendemos com a própria vida, ninguém dá o que não tem. Se eu não tenho amor por mim, como é que eu vou ter amor pelo outro? Não é, querida? Difícil, né? Então, temos a necessidade dessa construção, do alto amor, do valor que temos, e temos, de fato, alguns valores, não é? Quando o culto do Evangelho no Lar é praticado, vejam só a palavra que está lá no livro, fielmente, em data e horário pré-estabelecido, uma vez por semana no mínimo.
que acontece ali? Nós atraímos para o convívio doméstico espíritos superiores a nós. Eles vêm até nós porque nós abrimos o coração para o Evangelho de Jesus. E quantos espíritos outros há, mais infelizes algumas vezes, que também participam do Evangelho porque precisam de ajuda, tanto quanto qualquer um de nós, não é? E esses espíritos superiores sempre nos orientam, nos amparam, nos estimulam para a vida e protegem seguramente a cada um de nós. E quem de nós não precisa ser protegido, não é? Quantas vezes precisamos de assistência? A presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles espíritos de índoles inferiores, não é? Que desejam a desunião e a discórdia naquela família. E aquele fato que eu contei para vocês, eu achei muito importante, deles terem percebido que não conseguiriam entrar, se aproximar daqueles encarnados, porque o próprio Evangelho, criando aquela barreira de luz, protegia cada um deles. Mas isto também acontece porque a criatura passa a ter pensamentos melhores, pensamentos mais nobres, ideais mais evoluídos, terem projetos de vida que sejam realmente de grande valor espiritual. Então a criatura vai começando a aprender a se proteger. Enquanto isto, os espíritos de luz ficam por ali, não é? Cuidando certamente daquele grupo familiar. O ambiente torna-se um posto avançado de luz, onde almas dedicadas ao bem estão sempre presentes. E é bem isso. Aí eu levanto uma questão que eu considero importante. O que eu penso é o espírito que eu vou atrair perto de mim, não é? Então, outro dia alguém falou, me diga o que pensa que eu digo com quem você anda. E é verdade, não é? Se eu cuido de atender a recomendação de Jesus, vigiai e orai, se eu tenho esse cuidado, sem ser fanática, lógico, né? Cuidando da vida naturalmente, eu vou ter sempre por perto de mim espíritos melhores, porque nós estamos envoltos numa dimensão espiritual. Onde está o nosso anjo da guarda? Do nosso lado, não é assim? Quem é ele? É um espírito. Esta, para mim, é a maior prova de que nós estamos, sim, envoltos numa dimensão espiritual. Não tem como ser diferente, né? Eles estão aqui, pertinho de nós. Mas quem de fato eu quero junto a mim? Para me orientar, para me inspirar, para me envolver, para me fortalecer o tempo todo da história da vida de cada um de nós, não é? Então eu preciso sim tornar o meu lar também ali um posto avançado de luz, para que eu viva em paz e para que aqueles que se aproximam de mim sintam tranquilidade, confiança, respeito, e tudo isso é de fato muito importante. As pessoas habituadas à oração, ao estudo e à vivência cristã tornam-se mais sensíveis, sim, e passíveis às inspirações dos espíritos mentores. Quantas vezes para nós mesmos, né? Tem-se um problema, quem não tem, o que é muito natural, afinal estamos aqui, e aí você abre o Evangelho, faz uma leitura, projeta um pensamento melhor e toca a vida, né? Vamos cuidar de tudo. De repente brota uma ideia
que vai nos ajudar a resolver aquela questão, aquele desafio que a vida de fato nos apresenta. É essa a inspiração que os mentores projetam no nosso pensamento. Muito bem, então eu trouxe nesse pedacinho da nossa conversa o valor do Evangelho no lar. Ele é necessário sim, em cada lar. E eu conto para vocês que eu estava viajando numa família de católicos e alguns evangélicos por ali. Era a minha hora do Evangelho, eu peguei meu livrinho, fui para o banheiro, aí foi em silêncio, né? Que o Evangelho é para ser falado no tom de voz que você ouça a sua voz. Por quê? Porque assim como chegam até nós espíritos melhores e mais evoluídos, que podem até ler o nosso pensamento, aqueles outros que trazem suas dificuldades não conseguem. Então nós temos que fazer a leitura num tom de voz que a gente ouça a própria voz, a prece, as vibrações, para que eles possam acompanhar o nosso estudo, as nossas reflexões, enfim. Nós colocamos a água no Evangelho, na hora do Evangelho, porque ela pode ser fluidificada. Muita gente coloca a garrafinha para todos tomarem. Perfeito. Só que cada um tem a sua necessidade particular, não é? Eu, agora sozinha, ok, né? Sou só eu. Mas quando eu tinha em casa meu filho e amiguinhos do meu filho que iam lá para o Evangelho, era um copinho para cada um. Porque cada um tem a sua necessidade. Então, os fluidos que se projetam sobre a água é de acordo com a necessidade. Mas lá vou eu contar a história. Meu filho tem um amigo, um grande amigo, é um irmão no coração dele, que tem asma, tem bronquite. Nossa, coitadinho, chegou em casa um dia, ele estava passando mal na hora do Evangelho, mas ele ia lá em casa. E eu coloquei a aguinha para cada um. De repente, o ambiente na minha casa tinha exatamente não posso chamar de perfume, né? Mas o aroma hospitalar. Vamos falar assim, cheirava éter, sabe? E ele disse assim: nossa, Nilza, você pôs remédio na minha água? Não, eu só pus água. Mas ele tomou como se fosse. Era gosto de remédio a água dele. Dali meia hora não tinha mais nada. Como é que eu não vou confiar na prática do Evangelho no lar? Se até a história do Tiago foi tão clara. Ele falou: ai, mãe, que cheiro esquisito. Eu falei: ah, tá cheirando do hospital. E o menino toma água e pergunta se eu tinha colocado remédio na. Que remédio? Ele falou: você pôs melhoral na minha água? Melhoral. Quem lembra do melhoral aqui? Remédio antigo, né? Então era gosto de melhoral. Os espíritos que se aproximam são sempre aqueles que conviveram, tiveram a mesma nacionalidade quando encarnados, ou os espíritos são capazes de falar todos os idiomas? Olha, os evoluídos sim, os muito evoluídos, né? Quanto a isso é verdade. Agora, os espíritos que se aproximam de nós, a qualquer tempo, existe uma compreensão, muitas vezes até do nosso pensamento, sabe? Depende do momento evolutivo deles, sabe? Então, pode ser, por exemplo, que você tenha na sua casa um espírito que já nasceu na França, ou nos Estados Unidos, ou na Grécia, mas se ele é evoluído, ele vai entender a nossa língua. É normal, sabe? Mas normalmente está perto de nós aqueles que têm o mesmo, que sabe a nossa linguagem sem nenhum problema, viu? Isso acontece geralmente realmente que tem o nosso idioma, que pode nos compreender perfeitamente.
Então vamos ver o que é que diz para nós, Joana. É uma poesia o que ela traz sobre o Evangelho no lar. Então, olha lá a imagem. Essa porta só pode ser aberta de dentro para fora, né? Ela não tem uma maçaneta para entrar. Eu abro o meu coração para receber Jesus em minha casa, para tê-lo assim pertinho de mim, não é? Acho essa imagem formidável. Muito bem. Então, Joana de Ângeles diz assim: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar. E ela vai explicar por quê. A fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Então vamos pensar. É só de noite que eu posso fazer o Evangelho no lar? Não. É a hora que é possível. É a hora que dá. Se conseguir juntar a família, ótimo. Claro que depende também da boa vontade dos outros, né? Quem quer vir, está doendo a vida, às vezes está, então procura. Outras vezes não. Mas o ideal é este momento por uma alegria profunda de conhecer o Evangelho e de sentir amorosamente a presença de Jesus. Eu, como disse para vocês, eu tenho 72 anos de idade. Já fiz Evangelho de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana, é como é possível, né? Mas sempre juntando a minha família e, como eu disse para vocês, os amigos do meu filho. Prepara o coração. É a hora em que você lembra, está na hora de ficar com Jesus. É a hora do Evangelho, né? Abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Orar unidos, elevar o pensamento, buscar Jesus no nosso íntimo para tê-lo ao nosso lado, envolver a nossa família neste clima de bem-estar e de alegria de sentir a presença de Jesus. E o Evangelho é um roteiro iluminado para a vida da gente. Quantas lições aprendemos ali? Quantas questões podemos corrigir em nós a partir do instante em que refletimos sobre o Evangelho de Jesus? Porque ele é primeiro para nós mesmos, depois para os outros, né? Vamos aprendendo isso ao longo da vida. Enlaça a família e ora. Traga todos eles ali com você. Habitualmente, quando nós somos algumas pessoas juntas, é importante convidar. Um faz a prece inicial, o outro lê um trechinho, depois todos meditam e conversam juntos sobre aquele trecho de leitura, lembrando que não pode ser um momento de julgamento, porque isso também, infelizmente, acontece. Se tem mais pessoas ali conosco, outro faz as vibrações, que é muito importante, quando você se entrega de coração em prece pelas criaturas. Eu gosto de dizer, quando me pedem oração, eu vou colocar você no colinho de Nosso Senhor, porque essa é a ideia que passam para mim. A pessoa pede ajuda, então imaginar que Jesus acolheu aquela criatura, para que ela possa sentir-se bem. Habitualmente, quando me pedem vibrações, eu digo que vamos fazer juntos. Eu na minha casa, você na sua, mas juntos. Por exemplo, eu gosto muito no período da tarde, né, que é mais tranquilo para mim. Por exemplo, 2 da tarde. Olha, às 2 horas da tarde eu vou fazer as vibrações para você. Abra o Evangelho na sua casa. Quando é católico ou evangélico, que também conversa comigo, eu peço, abra a Bíblia.
e leia. E reflita um pouquinho sobre o que você leu. Depois a gente vai fazer a nossa prece. Algumas vezes eu gravo, mando para a pessoa. Depende do estado de necessidade que a criatura tem. Até ouvir que nós estamos orando por ela traz calma. E quando traz calma, traz força, traz coragem, e a criatura muda o seu padrão vibratório e passa então a sentir-se melhor. Enlaça a família. Posso chamar todo mundo para ficar comigo, para fazermos juntos. Se ninguém quiser, não tem importância, faça você mesmo. Mas importante é este momento em família. Jesus virá em visita quando nós enlaçamos a família para juntos o momento com Jesus. Joana diz então que quando o lar se converte em santuário, ou seja, quando as criaturas abrem o coração para receber Jesus, olha o que ela diz: o crime se recolhe ao museu. Vai chegar um dia aqui na Terra que o crime se recolherá ao museu, porque nós vamos aprender a viver como recomenda Jesus. E o que é que ele recomendou que pode mudar a nós mesmos e mudar até o planeta? Faça o outro como você quer seja feito para você. Quando a medida da nossa vida for esta, de verdade, o planeta passará a ser de regeneração. Ainda eu penso que não é para já, porque ainda temos muitas transformações necessárias, mas vai chegar numa hora que nós vamos conseguir sim, porque está previsto essa grande mudança, né? Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio emocional, espiritual de cada um de nós oferta bênçãos de consolo, e a saúde derrama vinho de paz para todos. Por que isto? Por que Joana fala com tanta segurança? É porque ela sabe que quando nós nos unimos em prece, nós passamos a ter pensamentos melhores e, naturalmente, começamos a nos proteger um ao outro. E quando nós temos esta prática, a nossa saúde começa a melhorar. E mesmo que tenhamos alguns problemas, a harmonia, as possibilidades de melhora acontecem seguramente para todos nós. Mesmo quando os dias estão mais difíceis, mas é possível as transformações. Jesus no lar é vida para a família, diz Joana de Ângeles. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem inevitável. É outra realidade. Eu não posso esperar que a paz no meu lar venha de fora. Não. Eu é que tenho que construir isso onde eu estiver, principalmente em família, porque ali nós estamos com espíritos com quem nós fizemos no planejamento reencarnatório uma programação para ficarmos juntos, para nos protegermos, para aprendermos a amar mais e para vivermos em harmonia. Às vezes não conseguimos logo, mas é o tempo e a nossa disposição para uma vida mais serena que vamos conquistando tudo isso. Então, diz Joana, distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. E está, não está? Quantas dificuldades encontramos, quantas pessoas sofrendo de angústia, de ansiedade, quantas histórias nós aprendemos ouvindo as criaturas contarem. Mas aí eu me pergunto e falo aqui com vocês, o que eu posso fazer para aliviar este mundo atormentado? Posso começar em casa,
na prática do Evangelho, para que eu possa ser uma pessoa serena e serena o bastante para onde eu estiver, eu possa construir a paz também, para ser de confiança do outro. Isso é fundamental. Sabe quando alguém diz assim, a fulana chegou, né? Por quê? Porque ela trouxe uma energia amorosa, fraterna, que vai poder suavizar aquele ambiente, que vai poder, enfim, fazer o melhor que pode. Onde estiver, nós podemos sempre fazer o melhor, em nosso benefício e a benefício de todos. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Você está impresso ali na tua casa, mas os vizinhos podem receber também, sabe? Um pouco daquela energia que você está construindo ali, naquele instante, com Jesus sempre, não é? Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão fraterna em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. A Joana, lindíssimo o que ela diz, não é? Não te afastes da linha direcional do Evangelho. É um pedido que ela faz para nós vivermos o mais possível de acordo com as leis divinas de que Jesus, como médium de Deus, viveu aqui na Terra e ensinou para todos nós a cada passo, a cada vivência. Então ela nos recomenda para não nos afastarmos do Evangelho de Jesus entre os teus familiares, a princípio. Depois pode expandir para fora de casa, não é? Orando fiel e estudando com os filhos e com aqueles a quem amas, nas diretrizes do Mestre. Continua, uma vez por semana, na mesma hora, no mesmo dia. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, atraímos espíritos de luz para ficar conosco naquele instante, para nos proteger, para nos ajudar. Eles são fiéis. Quando você combina, toda quarta-feira, 3 da tarde, vou fazer o Evangelho. Eles vêm, eles ficam juntos. Lembra que eu contei do meu filho, né? Ele lá e eu aqui, o amigo espiritual estava lá, né? Nos ensinando, lembrando para nós que nós temos um compromisso com Jesus. Eles são fiéis. Então a pergunta que eu quero trazer, e eu? Sou fiel àquele compromisso de abrir o meu coração para receber Jesus no meu lar? Como é isso na vida da gente, né? E quando possível, é outra questão importante, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. Estamos com algum problema? Então vamos conversar? Mas é conversar, não é discutir. Para quê? Para dar um caminho certo e seguro para aquela situação que nos incomoda, que nos aflige e que algumas vezes são desafios que a vida nos apresenta, não é? Não é julgamento e nem discussão, mas um jeito de refletirmos juntos, né? Examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Algumas vezes, meus amigos, eu me pergunto, o que Jesus faria no meu lugar? Tem que saber, né? E a gente precisa aprender ali com ele, como ele agiria, o que ele faria se vivesse aquela situação que eu estou experimentando naquele instante. Nos ajuda também a atendê-lo, fazendo para o outro como gostaria fosse feito para mim.
Mas lembrem-se, algumas vezes o não é necessário, né? Mas é agir com serenidade o tempo todo, sempre. Não demandes a rua nesta noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Se você puder orar, manter-se em família, num ambiente sereno, é o melhor, sem dúvida nenhuma, para todos, enfim. Demora-te no lar, para que o divino hóspede também possa aí se demorar. E ele termina dizendo para nós: e quando as luzes se apagarem na hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligados a ti, possas em casa, mais uma vez, ter Jesus contigo. Essa é a ideia, meus amigos, e a mensagem que eu quero trazer para vocês. Então eu convido vocês para nós fazermos uma vibração de Natal. A nossa mente é criadora, não é? Então nós vamos fazer um exercício de imaginação que eu gosto muito nessa época do Natal. Vamos lá. Imagine-se no seu lar, na sala da sua casa, com toda a sua família, mesmo com aqueles amados do teu coração que já estão na esfera espiritual. Seus pais, seus irmãos, as pessoas que ama. É noite de Natal e você está ali com toda a sua família. E olhando para a porta principal da sua casa, percebe que na fresta da porta é projetada a intensa luz dentro da sua casa. Naturalmente, nós queremos saber o que projeta tanta luz. Imagine-se tocando a maçaneta da porta para abri-la. E o que encontramos do lado de lá? A Sagrada Família. É José ao lado de Nossa Senhora, que traz nos braços o menino Jesus. Abra bem a porta da sua casa para que a Sagrada Família possa entrar. E como nós podemos criar o que quisermos, nós vamos colocar ali na nossa sala um bercinho forradinho de algodão, para que Nossa Senhora possa ali colocar o menino Jesus. E ele então, delicadamente deitado e aconchegado naquele bercinho, o seu coração esparge luz que alcança o teto da nossa casa, escorre pelas paredes e alcança o chão, transformando o nosso lar num manancial de bênçãos e luz, porque Jesus está ali no nosso lar, com a sua família e a nossa família também. Mas é tão intensa a luz que vem daquele coraçãozinho que rompe todas as barreiras, atravessa as paredes, o teto, invadindo os lares dos nossos vizinhos. E toda a rua se transforma em luz. Se moramos em edifício, a luz que está ali, naquele bercinho forradinho de algodão, alcança os vizinhos dos andares superiores, os vizinhos dos andares inferiores, e todo o nosso prédio também fica imantado da luz daquele coração de menino.
mas é tanta luz que ela alcança toda a nossa cidade, invade o nosso país e todo o Brasil é revestido de luz, da luz daquele menino, amoroso menino, que veio estar entre nós na noite do seu Natal. Mas a luz é tão intensa que ela atravessa os mares, os oceanos, alcançando todos os povos, todas as nações. E o nosso planeta torna-se um ponto de luz no universo. É Jesus ali, a nossa casa, sentindo a presença de todos aqueles a quem amamos, que vibramos amorosamente com aquela presença divina. E então, nós elevamos o nosso pensamento até Deus. Pai querido, obrigada, Senhor, por permitir Jesus entre nós, por oferecer à humanidade inteira o seu Evangelho, a Boa Nova, para que nós todos possamos viver em harmonia, em paz e muito amor. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que envolveu a cada um de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai querido. E mais uma vez nós pedimos, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.